Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso pra gente falar de movimentações do mercado da bola. Miguel Almiron realmente está no radar do Botafogo? Miguel Almiron, um dos principais jogadores da seleção paraguaia, jogador de Premier League, atua no Newcastle, bom de bola. O Botafogo realmente sondou a situação? Essa informação é do jornalista Victor Sostoa, da Rádio Paraguaia Arriba Mix 90.1 FM, jornalista paraguaio, que trouxe essa informação e não desmentiu, né? Ele se arrependeu de ter soltado. Enfim, eu vou trazer os bastidores disso aí para vocês, mas será real mesmo o interesse do Botafogo no Almiron, que é bom jogador, o melhor jogador da seleção do Paraguai, titular absoluto? Bom, vamos falar sobre isso e também como estão as negociações com o Muniain, com o Bitelo. Tem saída do Botafogo, tem mais adeus, né? Vamos falar sobre isso e muito mais. E o segundo episódio da série Heróis de 2024, hoje falando sobre o capitão Marlon Freitas. E muito mais depois da vinheta. Bom, meus amigos, minhas amigas, quero agradecer uma outra vez, não custa, né? Para agradecer para coisa boa a gente pode fazer sempre, né? Então, agradecer demais, somos mais de 120 mil inscritos aqui no GG, graças a você. Peço que continue nos ajudando. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha com geral, porque a gente vai falar de mercado da bola, e mercado da bola sempre interessa. De acordo com o jornalista paraguaio da rádio Arriba Mix 90.1 FM, que faz a cobertura de esporte no Paraguai, jornalista Victor Sostoa, o Botafogo está interessado na contratação de Miguel Almiron, que é um meio-atacante paraguaio, que joga na Inglaterra, joga no Newcastle. O Almiron, que assim que jogou uma bolinha pelo Cerro Porteño, né, já despertou interesse dos magnatas ingleses. Então foi muito cedo para o Newcastle, com menos de 20 anos, o Almiron saiu do Cerro Porteño, teve boas temporadas, teve uma temporada excelente. E essa temporada, agora com 30 anos, né, o Almiron tem cara de garoto. Na seleção paraguaia corre como um garoto, mas já está com 30 anos. Então o Newcastle, nessa temporada, ele teria interesse em negociar o atleta. Claro, por valores considerados bastante altos para a maioria dos clubes, para o Botafogo e para o John Textor, não. Agora, esse interesse do Botafogo, né, ele teria vazado após um jornalista, cujo nome não foi revelado, que cobre o Botafogo, ter perguntado informações sobre o Almiron para o Victor Sostoa, tá? E não sou eu, não botem essa culpa em mim, tá certo? De certa forma, o Victor Sostoa se arrependeu de ter falado sobre o assunto, tá? Porque o Botafogo não assinou ainda com proposta, ok? O Botafogo teria consultado a situação do jogador, tendo em vista o interesse do Newcastle em negociar o atleta. E o Newcastle está interessado em um jogador do Botafogo e isso poderia facilitar as tratativas, tá? É claro que já falei para vocês aqui, né? Teve até um comentário que debochou de mim aí, então acho que agora ele está um pouquinho arrependido só, né? Porque eu falei que por menos de 100 milhões o Igor Jesus não sai do Botafogo. E aí pintaram propostas próximas disso e o Botafogo não quer negociar, porque o Botafogo estipulou um valor mais alto, tá? O Newcastle seria uma dessas equipes interessadas no Igor Jesus, tá? Mas com os números atuais, a negociação nem chegou a ser uma negociação, na verdade, né? A consulta, o interesse não foi à frente, pelo menos por enquanto, tá? O clube, como eu falei para vocês, o Botafogo, segundo o Victor Sostoa, teria feito uma consulta ao Newcastle para saber se os ingleses estariam interessados em negociar o atleta, e o próprio jornalista paraguaio postou lá no seu Twitter, né, dizendo que um colega que está na cobertura diária do Botafogo me pediu referências sobre o Almiron. Aí vazou a informação de que o Botafogo estaria interessado no paraguaio. Vamos verificar a informação, revelou o jornalista na sua conta do Twitter, e depois ele, de certa forma, coloca ali que é real, né? Bom, para quem não conhece, como eu falei, o Almiron começou no Cerro em 2013, teve uma passagem pelo futebol argentino, pelo Lanús, depois foi
jogar no Atlanta United, clube de onde saiu o nosso querido Thiago Almada, né? Saiu para o Botafogo, né? E aí em 2019 ele foi contratado pelo Newcastle, tá? Ele atua aberto ali pelo lado direito, é um jogador canhoto, tá no Newcastle há 6 anos, mas como eu falei, nessa temporada ele acabou perdendo espaço. Entrou em campo apenas 7 vezes na temporada 2024-2025 e não marcou gols ainda. O Almirón é um jogador muito querido pela seleção do Paraguai, pelos paraguaios, joga a bola, é a referência técnica dessa seleção, é titular absoluto na seleção paraguaia, e vale lembrar que o Botafogo desfez-se de alguns atletas, né? Saiu Oscar Romero, Eduardo, Tietê, outros ainda vão sair, saiu o Marçal, então o Botafogo vai precisar fazer reposições mais ou menos importantes. Não tem nada ainda, galera, então pra gente ficar assim, Almirón vai jogar em tal posição, tal, não tem nada ainda, mas, como disse o Vitor Sostoa, existe o interesse do Botafogo pelo jogador, tá? A ver como será o futuro dessas negociações. Ontem eu falei de Gatito Fernandes, né, renovando com o Botafogo por mais 2 anos. Agora pintou uma proposta para desafiar o amor do Gatito pelo Botafogo. E eu entendo o Gatito Fernandes, tá? Se ele optar por essa proposta. O Cerro Porteño fez uma proposta para ter o Gatito. Entendo perfeitamente se ele decidir, não, cara, meu ciclo no Botafogo se encerrou com esse título, com esse momento maravilhoso, agora eu vou me aposentar jogando no meu clube do coração. Entendo perfeitamente. Mas se eu fosse arriscar, se eu for dar o palpite aí, Guilherme, acho que ele renova com o Botafogo e joga no Cerro ainda no final mesmo da carreira dele, né? Que eu acho que não precisa ser agora. O Gatito passou muito tempo parado por conta de contusão. Dos jogos que atuou bem, não acho que precisa ser agora, né? Vamos lá, Adrielson, que saiu do Botafogo, o pessoal estava cogitando no Cruzeiro e tal. Não há dinheiro tanto assim lá no mercado BH que pague os valores do Adrielson. Então o Pedro BH meio que desistiu, falou, opa, esses valores aí me assustam ainda, pelo menos, né? Tô fora. Então o Adrielson volta pro Lyon, não vai jogar em rival do Botafogo nenhum, tal. Se fosse ficar no Brasil, ficaria no Botafogo, mas vai seguir o rumo dele lá pro Lyon. E o Pedro Martins, diretor de futebol, se despediu hoje do Botafogo para assumir um cargo lá no Santos. Todo profissional que passou pelo Botafogo em 2024, eu simplesmente digo muito obrigado pelos serviços prestados e tenha boa sorte no decorrer da sua carreira. É só isso que eu tenho a dizer. O Pedro Martins chegou, foi o último que chegou aí da diretoria, né? Se deu muito bem ali com o Taire, com o Alessandro, encaixou. Mas agora, Santos ofereceu um salário maior, um contrato melhor, um cargo melhor, né? Então, o Pedro Martins tem todo o direito de decidir por isso e tá tudo bem. O Alessandro Brito inicialmente assume, como já fazia antes, né, cargos de head scout e diretor de futebol, até que o Botafogo traga um novo diretor de futebol. Agora, gente, vamos lá. Série Heróis de 2024 para falar do capitão Marlon Freitas. É o nosso capitão, o homem que ergueu 2 taças em pouco mais de uma semana, não sempre teve o carinho, a admiração, o afago do torcedor alvinegro nessa temporada de 2024, né? O Marlon Freitas, que chegou na temporada de 2023, aos poucos foi fincando ali a bandeira da titularidade, ficou muito marcado, assim como vários outros jogadores, na temporada em que o Botafogo não foi campeão brasileiro, em 2023, e o início de 2024 do Marlon Freitas foi marcado por vaias, né? A gente viu hoje Marlon Freitas recebendo vaias, Marçal também em diversos momentos quando pegava a bola. Assim como Marçal, Tietê, Danilo, outros jogadores que bastava pegar na bola que o torcedor já chegava com vaias. E o Marlon foi um desses nos primeiros jogos da temporada de 2024. O nível, a qualidade do Marlon caiu muito, até por uma questão emocional, talvez. Chegou até a pintar boatos de propostas do Vasco. E logo quando pintou esse boato, o Marlon teve o jogo da virada. A virada da chave, que foi o jogo contra o Fluminense, que acabou não valendo absolutamente nada em termos classificatórios no Campeonato Carioca. O Botafogo precisava vencer o Fluminense,
mas estava na semana de disputa de vaga na fase de grupos, naqueles jogos eliminatórios contra o Bragantino. E aí o Marlon Freitas, que já não era titular, né, vinha jogando na reserva, ele foi titular nesse jogo contra o Fluminense. Pegou a bola, botou debaixo do braço e falou assim: esse jogo é meu. Fez o primeiro gol, belíssimo gol, botou a bola na trave, teve pênalti, ele foi lá, bateu. Foi o cara do jogo, foi o nome do jogo. Mostrando para o treinador que eu virei minha chave. Eu quero escrever uma nova história em 2024. E foi chegando de mansinho, ainda com a desconfiança do torcedor. Foi fixando a sua titularidade. Chegou o Arthur Jorge, revezou em muitos momentos ali com o Danilo, com o Tietê, com o Gregory, até o Arthur Jorge encontrar esse casamento perfeito. Marlon Freitas e Gregory. No ano passado o Marlon jogou ao lado do Tietê, jogou ao lado do Danilo, mas esse casamento Marlon Freitas e Gregory foi simplesmente perfeito para o meio-campo do Botafogo. Porque enquanto o Gregory era o mordedor, o Marlon era o maestro do time. O Marlon ditava o ritmo do time, né? Com um lançamento inesperado, com um passe açucarado. Não é um jogador, não adianta a gente falar assim, o Marlon é um leão em campo que marca, rouba a bola e tal. A marcação do Marlon às vezes é até muito frouxa, né? Mas não tem jogador perfeito também no futebol. Há raríssimas exceções, 1, 2, 3 jogadores na história do futebol, né, que sejam perfeitos. O Marlon é um bom jogador, o Marlon foi o capitão da temporada mais vitoriosa do Botafogo que eu já pude presenciar, né? Sou de 1984, 2024 é de longe a temporada mais brilhante do Botafogo da minha vida, né? E o Marlon é esse jogador diferenciado. É o cara que pega a bola e pensa o jogo. É o cara que, de certa forma, não tem uma rotação sexta marcha. Não. Ele é um cara que cadencia o jogo, mas ele sabe muito bem o que fazer com a bola. E o entrosamento dele com o Botafogo, com os jogadores do Botafogo, um Júnior Santos, um Igor Jesus, um Savarino, um Almada, jogadores que passavam em velocidade, até com o Matheus Ponte, naquele belíssimo gol do Botafogo no 4-1 sobre o Flamengo. Tudo isso passa pelo pensamento, pela cabeça do Marlon Freitas. Então ele era o maestro, ele era o que ditava o ritmo do jogo. Claro que no momento em que a situação começou a ficar difícil, o Botafogo foi tropeçando no Campeonato Brasileiro, tropeçando. Aí a situação começou a ficar difícil. Alguns jogadores vinham cometendo alguns erros bobos, né? Mas o Marlon Freitas, no vestiário, talvez ele tenha assumido a função de capitão muito mais do que dentro de campo. Tinha que ser aqui, cara. Tinha que ser aqui, mano. Tinha que ser aqui, velho. Vai ser aqui, cara. Vai ser isso, vai ser aqui. Ele era um cara que brigava. Ele era um cara que apontava pro jogador e dava bronca. E dava bronca em jogador experiente também, no jovem e no experiente. Acertava o time com a bola no pé. Esse era o Marlon Freitas. Mas nos vestiários, a gente viu nos bastidores da Botafogo TV como foi importante. Como trouxe a questão emotiva, como trouxe a questão do coração para dentro de campo, ali naquela resenha pré-jogo. É assim que vai ser! E nós vamos conseguir, neguinho! Eu te falei que nós vamos conseguir, porra! E pós-jogo também, né? E como emocionou a todos nós trazendo a situação do seu pai. Inclusive o Marlon foi hoje homenageado numa ação beneficente com um retrato dele e do seu pai. Se emocionou muito, a gente também se emociona quando vê. Então ele trouxe muito essa questão da emoção para a ponta da chuteira, mas sem deixar faltar o equilíbrio, a raça, a gana, a vontade de vencer. Arthur Jorge ficava emocionado com alguns discursos do Marlon Freitas, né? E dentro de campo, foi um jogador que nos momentos de decisão fez valer a vontade de vencer. 3-1 contra o Palmeiras, a gente vê até na comemoração do Marlon olhando para a torcida, né? Sangue nos olhos, confiança. Final da Libertadores com um jogador a menos. O Marlon recuou e foi jogar na posição do Gregory, sem abdicar de participar, por exemplo, do primeiro gol. O Marlon participa desse primeiro gol, né? Ou seja, pisa na área, se aproxima da área. Então foi um jogador importantíssimo. No último jogo, no penúltimo jogo contra o Internacional, mais uma vez, senhor do jogo, dono da bola. E no jogo contra o São Paulo, cometeu erro ali, perdeu a bola, né? A rotação do jogo estava tão baixa que o Marlon dormiu, né, naquele lance ali. Mas nada
que apague o grande jogo do Marlon no primeiro tempo. Deu passe açucaradíssimo para o gol do Savarino, participa ali do primeiro gol do Savarino. No segundo tempo, falha no gol do São Paulo, sai, mas nada disso foi suficiente para fazer o Botafogo levantar a taça, ser campeão, e não apagou a temporada brilhante que fez o Marlon Freitas, como um líder dentro e fora de campo. Todas as nossas homenagens a Marlon Freitas, capitão das grandes conquistas desse Botafogo de 2024. Eu fico por aqui, um abraço grande para você, saudações alvinegras, fui.